aos órgãos e ao corpo. Mas este corpo, para que ele tenha uma determinada função, para que seu fígado funcione, para que seu rim funcione, para que seu coração funcione, há a necessidade dessa circulação de algo chamado energia. E pelo que eu estou entendendo, então, a acupuntura, quando o médico coloca num determinado ponto, é porque está tendo um bloqueio dessa energia. Né? Se a gente tem energia circulando em todo o nosso corpo, se há algum bloqueio, ela fica parada ali. Muito bem, exatamente isso. Então, a energia ela tem que circular pelo corpo. A partir do momento que existe um bloqueio, por exemplo, um bloqueio no ombro, eu vou passar a ter um ombro doloroso. Ou alguma outra patologia, uma artrose, ou uma artrite. É exatamente isso. Então, a partir do momento que nós temos bloqueios em qualquer local do organismo, nós podemos ter qualquer tipo de patologia. Mas veja bem, o mais interessante, os chineses descreveram estes meridianos há cerca de 3.000 anos atrás, com mapas, com tudo. Nos anos 70, os franceses estudando esses meridianos, porque ainda não haviam sido descobertos oficialmente, eles injetaram radioisótopos nos pontos iniciais de cada meridiano. E qual não foi a surpresa que todo o meridiano ficou contrastado a partir de exames radionucleares. Então, detectou-se que estes meridianos eram exatamente tais quais foram descritos há 3.000 anos atrás. E até hoje persiste a dúvida quem eram estas pessoas, como que elas conseguiram detectar esses meridianos, porque o meridiano ele não existe. Se você abrir a pele e olhar, ele não existe como nós chamamos em medicina de substrato anatomopatológico. Não existe um canal visível. É um canal de energia. É como nós sabemos que na tomada nós temos energia elétrica, mas você olha a tomada, você não está vendo nada, mas se enfiar o dedo, você leva um choque. É exatamente isso. No caso, então, da dependência química, qual é o ponto que é necessário colocar essas agulhas e o que a colocação dessas agulhas vai gerar na pessoa? Muito bem. Essa pergunta é muito interessante, porque eu diria para você o seguinte, não existe receita de bolo. Então, quando você vai fazer um pão, você não vai fazer o pão só com a farinha. Você vai usar farinha, fermento, água. Você não vai fazer um pão só com fermento. Você vai necessitar farinha, fermento, água e outras coisas. E assim por diante. A mesma coisa aqui. Existem pontos preferenciais para se tratar determinado local. Por exemplo, eu tenho pontos preferenciais para tratar um fígado, eu tenho pontos preferenciais para tratar um rim, eu tenho pontos preferenciais para tratar a mente. Mas, se eu só tratar a mente, eu não vou estar tratando o resto do organismo. Por exemplo, o responsável pelo medo e insegurança nosso é o rim. Ora, se este órgão rim não for tratado, eu não estarei tratando a insegurança deste indivíduo. Consequentemente, ele vai persistir, porque muitos deles vão usar drogas por insegurança, por medo. Perfeito. O outro, por exemplo, quem é o órgão responsável pela raiva do nosso organismo? É o fígado. Então, vem daí o termo raivoso, colérico, bilioso. Então, se eu não tratar o fígado num indivíduo raivoso, ele vai continuar agressivo, ele vai continuar querendo bater em todo mundo. Aí ele bebe, quanto mais ele bebe, mais ele briga, mais ele... E as pessoas falam o quê? Falam exatamente o seguinte, o indivíduo, olha, quando ele não bebe, ele é um amor, esse indivíduo, mas na hora em que ele bebe, ele fica... uma agressividade só. Ora, se eu não tratar este fígado, não adianta eu tratar a cabeça dele, porque ele não vai curar nunca. Então veja, voltando agora à sua pergunta objetivamente, não existem pontos específicos. Existe o tratamento de um indivíduo como um todo, um ser biopsicossocial espiritual indivisível. Então, se eu for tratar você, eu vou tratar a Cláudia, e não os pontos da Cláudia. Entendi. E isto tem que ser bem claro. Por isso que nós fazemos uma medicina chinesa
E a acupuntura que nós fazemos, nós chamamos de acupuntura a nível superior, é uma acupuntura médica. Então, é uma acupuntura onde exige uma anamnese do indivíduo para saber tudo o que ele tem, a queixa e duração, a história pregressa da moléstia atual, interrogatório sobre diferentes aparelhos. Então você vai ver os antecedentes pessoais desses indivíduos, os antecedentes familiares. Então existe a necessidade de ser um todo. Você não pode simplesmente tratar uma parte do corpo. Por exemplo, né, a pessoa então, a pessoa gosta de beber, é praticamente um alcoólatra, então vou colocar agulhas apenas ali na região do fígado. Isso. Não isso. Existe isso. Então veja, eu trouxe também uma ilustração de uma orelha. Se vocês observarem uma orelha, ela é assim, tá certo? Anatomicamente, ela é uma orelha. O que os chineses perceberam? Você invertendo a orelha, ela é um feto. Aqui é a cabeça, aqui é a coluna, aqui estão as perninhas e o bracinho. Ela é um feto invertido. Interessante. Então, em cada uma dessas áreas, obviamente que aqui existe a localização da cabeça. Em cada uma dessas áreas existe uma localização de algum órgão. Agora mesmo você estava falando sobre piercing com a garotada. Muito bem. Quando o indivíduo pega e põe um piercing, ele pode lesar eventualmente, por exemplo, um piercing aqui, nessa área, ele pode lesar o fígado. E quando a gente fura a orelha e põe brinco, doutor? Pois é, teoricamente o correto seria ver exatamente que área que você está perfurando. Normalmente as mulheres, a gente fura aqui. Mas esta área aqui, esta área normalmente é a área ligada a dente, dente, olho e a própria orelha. Ou seja, você não lesa órgãos vitais. Entendi. Mas no momento em que coloca nesta área central, poderá haver lesão de órgão. Não no sentido, torno a falar, não no sentido lesivo como nós conhecemos de um tiro, uma bala. Não é lesivo traumática, mas você exígua, você gasta a energia daquele órgão. E quando esse indivíduo aos 40, 50 anos de idade, ele tiver uma hepatite, por exemplo, e ele necessitar daquela energia do fígado dele, o fígado dele não vai responder. Porque já gastou ali atrás. Exatamente, consequentemente ele vai ter uma cirrose com mais facilidade. Não é legal. E no caso, é mais fácil tratar com acupuntura na orelha? Então, o que é a auriculoterapia? A auriculoterapia, você não está tratando o indivíduo como um todo. Você tem que fazer a agulha nele no corpo inteiro. A aurículo é um complemento, isso fique bem claro. Quando existem indivíduos que só tratam na orelha, não é um tratamento adequado, não está sendo tratada a pessoa como um todo. Eu, há muito tempo atrás, eu cheguei a fazer um tratamento, parece umas sementinhas.